Caríssimo irmão e caríssima irmã, estamos no final do ano litúrgico. E no final do ano litúrgico, a Igreja apresenta na sua liturgia dominical um conceito global. Como quem diz assim, estamos no final, vamos olhar tudo, agradecer tudo, pedir perdão de tudo, para começar tudo de novo, com muita força e com muita coragem. Pois bem, no 33º domingo comum do ano, deste ano, o Evangelho falou dos talentos. Eu vou reler aqui um pedacinho do Evangelho de Mateus, capítulo 25, que diz o seguinte: o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a terceiro 1. E a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 talentos lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra, escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os seus servos. E aqui o Evangelho continua. E diz que o primeiro recebeu 5 talentos, mas desenvolveu-os e devolveu ao senhor 10 talentos. O segundo, que recebera 2, trabalhou e entregou ao seu senhor 4 talentos. Mas aquele que recebeu 1, por preguiça, por medo, por falta de coragem, enterrou o talento e foi entregar ao Senhor 1 talento. E o Senhor ficou alegre com quem ganhou 10, ele entregou 20. Com aquele que recebeu 2, ele entregou 4, aliás, recebeu 5 talentos, devolveu 10. E finalmente, aquele que recebeu 1 talento e não devolveu nada, apenas o mesmo talento, ele não caiu no agrado do Senhor. Deus o chamou de infiel, de preguiçoso. Caríssimos irmãos, ninguém neste mundo, ninguém nasce sem algum carisma, sem algum talento, sem algum dom especial de Deus. Deus não joga suas criaturas no mundo desprezando-os, como quem diz agora, virem-se, faça o que puder. Deus não faz isso, não. Deus cria, deixa a pessoa vir à Terra e lhe dá, segundo a sua capacidade, alguns bens, para que ele possa viver e viver bem. Mas não só isso, para que ele possa desenvolver para seu bem, para o bem dos irmãos, para a glória de Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, eu digo isso com muita experiência. O que eu tenho observado é que a maioria das pessoas não se conhecem, não se descobrem, e por isso não se autovalorizar, fica reclamando o tempo todo. Ah, porque eu não sou inteligente, é porque eu não sei estudar, ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu nasci em uma família pobre, ah, porque eu não consigo um emprego. E fica reclamando o tempo todo, e muitas vezes chega até a blasfemar e dizer, Deus me abandonou. Isso é um pecado gravíssimo. Ele não se descobriu. Eu acho que tem pessoas que vão morrer assim, sem saber quem era, os seus valores. Cada um de nós, irmão e irmã, tem aqui, ó, um saquinho de defeitos. E aqui, um saquinho de valores, de qualidades, de carismas. Devemos nos estudar. É interessante. O currículo, por exemplo, escolar, aqui do Brasil, o currículo apresenta muitas disciplinas.
matemática, geografia, etc. E dentro dessas disciplinas há uma graduação. Por exemplo, matemática, você aprende tantas coisas e depois dá graças a Deus quando esquece, que não vai precisar delas. Mas não há um estudo da pessoa e cada um para se descobrir o seu valor. Então termina o curso fundamental, vai para o curso superior sem saber quem é nem o que deve fazer. Eu conheço pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas pessoas que resolveram fazer um teste de personalidade, um teste de temperamento. Por isso eu fico também muito admirado o casamento. Como é que uma pessoa, para viver sozinho, com seu temperamento, sua personalidade, já encontra 1000 dificuldades na vida? Você imagina agora com outra pessoa que tem outro temperamento, que tem outra personalidade. Como vai ser? E no casamento é interessante, não é só durante o dia que eu saio, vou para o trabalho, volto à noite e me encontro com a esposa, ou vice-versa. Mas não, é sempre, até de noite, estão ali um ao lado do outro. Como é que pode acontecer? Aí começa a aparecer as divergências. E é interessante, da minha experiência, eu tenho visto isso, começa a aparecer as dificuldades, então um diz logo para o outro, o amor está se acabando. Ou então, nós não fomos feitos um para o outro. Desse jeito não dá. Aí é um desastre total. Começa o fim. Por isso muitos casamentos se acabam. Aí vai à procura de outra, que certamente vai acontecer a mesma coisa. Porque não é capaz de se descobrir para ver que você tem esses valores e ela tem aqueles valores. E você tem esses defeitos, ela tem aqueles defeitos. E é preciso combinar para poder chegar a um acordo. Para isso é feito o namoro. Para isso é feito o noivado. Mas na prática, olha que eu tenho 64 anos de padre. Na prática, o que eu vejo é que o namoro e o noivado é mais para um conhecimento sexual, é mais para um gozo, um antigozo do casamento, que na verdade, psicologicamente falando, é um desastre. É um desastre. A gente tinha que entrar nesse ponto com muita cautela. Houve um padre no Brasil, no Maranhão, ele era médico, depois resolveu ser padre. E ouvindo todos esses problemas no confessionário, ele fez um livro muito interessante, A Vida Sexual de Solteiros e Casados. Aí ele faz um exame profundo, tanto do ponto de vista religioso, como padre, como no ponto de vista médico, como médico. É um livro maravilhoso. Se vocês encontrarem ainda por aí, leia esse livro e faz bem. A gente tem que conhecer. Olha, volto a dizer, viver sozinho é difícil. Você imagine viver com o outro. Eu me lembro de um caso muito interessante. Eu fiz o casamento de uma ex-freira com um ex-padre. E tempos depois, eu conversando com ela, eu perguntei, então minha amiga, como é que vai? E eu logo esperava muito bem, porque, sabe, uma mulher com uma formação religiosa profunda, o padre também. E ela me disse, não é fácil não, está sendo difícil. Por quê? Porque ele tem um temperamento diferente do meu. Eu tenho um temperamento diferente dele. Nossas personalidades são diferentes. E agora estamos descobrindo. Mas nós temos que viver o sacramento do matrimônio. Nós temos que viver o amor, a unidade.
E é difícil. É difícil, padre, porque eu quero uma coisa, ele deseja outra. E a gente tem que... Eu tive que aprender a conhecer e a ceder, senão teria sido um desastre. Meus caros, estou falando de um ex-padre com uma ex-freira que não saíram desesperados da vida religiosa, não. Eram pessoas de muita piedade, de muita sinceridade, pessoas boas, religiosas, mas tiveram problemas. Certa feita, numa paróquia do Real do Lago, veio um rapaz falar comigo sobre preparar os documentos para o casamento. E eu perguntei, você tem esse documento, esse, aquele outro? Ele foi me dizendo, alguns não tinha. Disse, então você vem outra vez e me traga todos esses documentos. Passado uns 15 dias ele chegou. Ainda hoje me lembro, com os documentos na mão, muito feliz, satisfeito, virou-se para mim e disse, padre, jogou os documentos na mesa. Está aqui os documentos que o senhor pediu. Eu vi que a maneira dele me apresentar não foi muito boa, mas peguei os documentos que ele trouxe e comecei a ler bem devagar. E ele sentado, olhando para mim. E eu olhando o documento, mas com os olhos nele. No final, eu disse assim, meu amigo, você trouxe um atestado de um psicólogo sobre sua personalidade, seu caráter, e sobre a personalidade e o caráter dela, para saber como é que nós vamos fazer a concordância. Nosso Senhor fala que é 1 mais 1 igual a 1, a unidade do sacramento do matrimônio. Ela olhou para ele, como quem diz, você ou é o homem, responda. E ele ficou pensando. E eu de cabeça baixa, mas olhando por cima dos óculos. Depois de algum tempo ele falou assim, com certa autoridade, olhe, padre, o senhor me pediu todos esses documentos, e todos que o senhor pediu eu trouxe, mas esse tal de psicologia, o senhor não pediu não. E eu fiquei pensando, meu Deus, como vai ser esse sacramento na vida prática? Como vão viver esses dois? Meu Deus, falta profundidade. Antes de viver o sacramento, você tem que conhecer você e a noiva, para poder os dois se prepararem para o sacramento. Mas esse tema é brilhante, interessante, palpitante e atual, necessário. Por isso, já passei dos meus 10 minutos, eu voltarei para aprofundar com vocês e depois vou aprofundar a parte psicológica, a parte de personalidade, a parte de temperamentos, tudo isso nós vamos falar com calma. Por hoje, muito obrigado. Espero que eu tenha provocado você, para que você que vai casar, comece a se preparar retamente. E para você que está casado, emende algumas coisas. Lembrando-se, você tem defeitos e qualidades. Ela tem defeito e qualidade. Eu, no sacramento do matrimônio, vamos ter que unir tanto defeitos como qualidades. Qualidades para ser supressos, vencidas. Defeito, aliás, qualidades para ser aumentadas, vividas. E defeitos para ser supressos, desaparecidos. Isso um com a ajuda do outro. Por hoje, muito obrigado. Jesus abençoe e seja feliz. Amém.